Hoje é dia 23 de julho, estamos diante da Assembleia da República e um grupo de cidadãos achou por bem manifestar-se contra a coadoção por pessoas, ditos casais do mesmo sexo. Vamos falar primeiro com o piloto aviador Carlos Fernandes e o que é que o motivou a fazer parte desta organização? Em primeiro lugar, pela nossa tradição cultural, nossa matriz civilizacional em Portugal, o que é natural para nós é um pai e uma mãe criarem um filho. Estas circunstâncias de hoje em dia, do experimentalismo social que temos vivido, tendem a desregulamentar tudo isto, que é a nossa base. E nós achamos que aquilo que perdurou tantos e tantos séculos na nossa história, na nossa cultura, na nossa civilização, deve ser mantido porque é bom, é o melhor. Uma criança deve ter esses modelos, o pai, a mãe, e não deve ser sujeita a este tipo de experiências. Ao fim e ao cabo, todos nós, eu, por exemplo, que sou pai, conheço bem as necessidades que uma criança tem e os modelos que nos devemos apresentar, e num casal homossexual isso não acontece. Padre Nuno, E acha que isto tem... Acha que é possível vencer esta luta ou vê que eles têm um bocadinho o apoio da grande comunicação social, da política? Será possível vencer essas forças? Claro que sim, claro que sim. Temos é que nos mobilizar, temos que vir para a rua. As pessoas vivem muito acomodadas, cada uma na sua casa, e não lutam. Parece que é uma coisa que é do vizinho e não nos diz respeito. E não pode ser assim, mas esta luta está a começar em Portugal. Finalmente há grupos organizados a começar a lutar contra o experimentalismo social, no caso da adoção e coadoção, até o próprio casamento homossexual, que deverá ser revertido, na minha opinião. E, portanto, vai levar tempo, vai ser difícil, mas com a participação dos portugueses, porque eu acredito, os portugueses não confiam neste novo modelo. Este novo modelo é um modelo imposto de fora, de outra cultura, de outra civilização, que não a nossa. Não é de todo o modelo português. Agora perguntar a Miguel Martel, a sua profissão é? Engenheiro Civil. Engenheiro Civil. O Miguel, porque está também nesta organização, pelas mesmas razões que o Carlos apresentou, ou gostava de acrescentar mais alguma coisa? Os traços comuns são os mesmos. A minha grande preocupação, de facto, é a criança. A criança aqui é mais um jogo, mais um elemento de experiência e da qual acaba por ser vítima, porque não é a mesma coisa ser educado numa família heterossexual, com um pai e com uma mãe, ou ser educada por um casal homossexual, até porque, no geral, como nós já verificámos, os valores não são os mesmos. Uma criança precisa de referenciais, precisa de estabilidade psíquica, e isso só é conferido no ambiente onde haja um homem e uma mulher. Caso contrário, não consegue isso. E está já demonstrado que, de facto, noutros países onde essa experiência, infelizmente, já é uma realidade, que a estabilidade psicossocial de uma criança, de um casal heterossexual, é muito maior do que no caso contrário, nomeadamente a nível da taxa de suicídios e da taxa de delinquência. Nós sabemos que a sociedade portuguesa já tem bastantes problemas, nomeadamente precisamente pelo facto da legalização do casamento entre pares homossexuais. Este é mais um elemento fraturante e esta questão também tem que ser analisada do ponto de vista do futuro da sociedade portuguesa e, em particular, da criança. Hoje eles vêm com esta questão da coadoção, no caso da criança ser filho de um dos elementos desse par. Amanhã vem a coadoção plena e depois há de vir a legalização da eutanásia e depois no dia a seguir onde querer legalizar a pedofilia, etc, etc. Ou seja, estamos a cair num mundo sem valores e onde a barbárie e a lei do mais forte estão a impor de todas as formas arbitrárias. Portanto, no fundo está-me a dizer que as consequências não são só para as crianças,
que serão sempre umas vítimas, mas também para a sociedade em geral. Exatamente. A partir do momento em que a criança é uma vítima, direto ou indiretamente, o seu estado psíquico, o seu comportamento vai ter reflexos na sociedade e a sociedade acaba por também ser vítima desse tipo de comportamento. Aliás, há civilizações onde está demonstrado que a homossexualidade acabou por levar a uma dissolução dos costumes e à decadência dessa mesma civilização. A civilização grega é um caso, a civilização romana é outro caso, etc. Estamos aqui também com o Filipe. Filipe, que idade tem? 18 anos. 18 anos. Como é que veio aqui parar-se? Bem, antes de mais, foi também um convite do meu pai e eu também, se eu não quisesse, não viria, não é? Então eu quis vir porque de facto é mesmo importante defender a não adoção de crianças de casais do mesmo sexo. Por isso não afeta só as crianças, como também afeta todo o futuro de uma sociedade. Porque as pessoas hoje em dia centram-se no momento, no presente, e querem viver o presente ao máximo e preocupam-se mais com a satisfação das suas necessidades. Mas não se preocupam também com a satisfação dos outros, do futuro das pessoas, não se preocupam bem com a sociedade, não se preocupam-se consigo. E isto também é uma das causas que leva a esta defesa da adoção. E eu, na minha opinião, acho que está errado e acho que se devia acabar com isso, porque, como já disseram, isso também irá afetar outros problemas sociais, outras problematizações sociais, a eutanásia. Os seus amigos, em geral, o que é que pensam desta questão? Os da sua idade? Tenho, assim, na minha idade e para trás, e um bocadinho para a frente, defendem, acho que estão mais ligados à ideia da adoção de pessoas de casais do mesmo sexo, também não por causa do que não sabem. Não sabem a verdade, porque, por exemplo, muitos dos jovens veem séries televisivas onde se dá a propaganda uma falsa propaganda das pessoas da adoção de crianças por parte de pessoas de casais do mesmo sexo, porque pensam que é bom, que faz bem, que é bom para as crianças, mas na verdade não é, e portanto acabam por transformar, por trabalhar a verdade e a mentira, transformar a mentira numa verdade, basicamente. E muitos dos jovens têm essa ideia e não sabem bem o que defender. Isso há alguns, mas sente que há também outros que o compreendem e que o apoiam? Sim, de facto há. Sim. Há católicos também divididos, mas poucos, mas a maior parte dos que eu conheço defende de facto a não adoção de pessoas de casais do mesmo sexo. Ótimo. Agora voltando ao Carlos Fernandes, parece que a aceitação destas ditas leis poderá ter alguma influência na liberdade, concretamente aqui, dos portugueses. Efetivamente, os movimentos gay hoje em dia já condicionam a liberdade dos heterossexuais. Isso é presente até neste caso desta manifestação que vamos fazer hoje, onde nós cumprimos com a lei e eles convocaram uma contra-manifestação ilegal para nos provocar, para nos condicionar. A nossa página do Facebook de promoção do evento foi atacada com imagens pornográficas de uma escabrosidade tremenda. Não há palavras para descrever, eu já vi muita coisa, nunca tinha visto nada assim. É incrível. E, obviamente, as pessoas heterossexuais acabam por ser consideradas homofóbicas ou chamam-nos nomes tipo fascista, que é coisa que eu não sou de todo, e homofóbico também não sou, porque eu não tenho nada contra os homossexuais. As crianças não têm é que pagar os seus caprichos, na minha opinião. Essa é que é a verdade, porque no caso desta lei da coadoção, todos perdem direitos. Os avós, os tios, os primos, do lado que perde, portanto, a familiaridade, no caso da coadoção. A criança perde os seus direitos, porque não tem escolha, é-lhe imposta um modelo que não é o modelo que lhe vai permitir viver numa sociedade no futuro com sucesso e ter referências certas. O único que ganha nisto tudo é o homossexual. Eu entendo isto como um capricho, é um
um sacrifício, ao fim e ao cabo, que se está a levar as crianças a fazer, inocentes, para satisfazer um desejo imediato. Como dizia o Filipe há pouco, um desejo de ter. Na sociedade do ter, é assim que se vive, já não há o ser. As pessoas não primam por serem cidadãos que se preocupem com o futuro, com o vizinho, enfim. Não, as pessoas só querem ter. E os homossexuais querem ter filhos. Não podem, não fazem nada para isso, mas querem ter. E então vão obrigar pessoas a entregar-lhes os filhos, não é? E é isto que estes deputados estão a fazer. Hoje, não conheço exatamente as razões porque foi cancelada a lei, mas na minha opinião isto é um momento de cobardia. Tiveram muito tempo para desconvocar a discussão desta lei e vão adiar. Já da outra vez a puseram de forma ardilosa no Parlamento, apanhando de surpresa até vários grupos parlamentares, o que é de todo lamentável. Mas é assim que eles agem pelo ardil, nunca pela verdade. Eles confundem as pessoas, sistematicamente apregoam a mentira, e de tanto insistir e do apoio que têm, algum apoio, obviamente, que vão influenciando a sociedade, os modelos, as novelas, as séries de televisão, enfim, há um conjunto de modelos que nos entram pelos olhos dentro, todos os dias, e acabam por nos confundir. Portanto, o Carlos, no fundo, está a dizer que daqui advirá certamente uma lei anti-homofobia. Eu vou perguntar ao Miguel Martelo quais as consequências de uma lei dessas, mas gostava ainda de perguntar o seguinte. Certamente conhece homossexuais e se calhar até tem gente das relações de quem é amigo ou familiar. E nem todos, se calhar mesmo a maior parte, não são a favor destas leis de coadoção e de adoção e de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu, por acaso, sinceramente, nunca discuti este assunto com homossexuais, mas sei de homossexuais, alguns, que não são a favor da lei. Há outros que são. Eu tenho no meu trabalho lido com pessoas que são homossexuais, são pessoas trato como trato toda a gente, não é? Trato bem e não faço qualquer discriminação. Muitos deles são excelentes profissionais, outros não, enfim, é como os heterossexuais. Agora, nesta questão, não é o homossexual que está em jogo, é a criança. É a criança que está em jogo. E essa deve ser defendida a todo o custo. Miguel Martelo, a aprovação destas leis levará inevitavelmente a uma lei como é que eles dizem, homofóbicos. Sim. Quais é que poderão ser as consequências de uma lei dessas? As leis como essas são umas leis que têm um veneno implícito. E o veneno implícito foi bem estampada numa frase do José Stalin. Toda a gente tem direito a ter uma opinião, desde que não seja diferente da minha. No fundo é isso que se passa. Ou seja, com base numa lei dessas, qualquer pequena hesitação que uma pessoa tenha contra eles pode ser um argumento para nos porem no mínimo em tribunal. Ou seja, no mínimo há aqui uma perseguição do foro psicológico. Portanto, há uma mordaça, e no fundo o que eles querem impor é uma mordaça psicológica às pessoas. Filipe, o que é que gostaria mais de acrescentar ao que já disse há pouco? Eu reforço basicamente essa manipulação da verdade por parte dos homossexuais e também a perseguição, uma perseguição secreta que as pessoas ainda não conhecem, mas podem vir a conhecer se estas leis forem aprovadas. E que, sim, as pessoas têm que conhecer, têm de se informar, por exemplo. E também, ainda bem que nós temos associações, conjuntos, que trabalham, que tentam, de alguma forma, contrariar essa lei da coadoção e também melhorar a sociedade para o futuro. Ótimo, muito obrigado. Bom, para defender o direito de todos os seres humanos a ter um pai e uma mãe, porque assim é o ser humano, com um pai e com uma mãe, e todas as crianças devem ter esse direito natural e não devem andar aos caprichos de ideologias, e por isso estamos aqui esta noite. Como é que soube deste encontro? E como é que Por e-mail. Chegou por e-mail. E os seus colegas da sua idade pensam mesmo
tem diferente opinião ou encontra de tudo? Bom, há pessoas que têm a mesma opinião que nós, que eu, e outras que não. Sim, mas sente-se amparado ou sente-se sozinho nesta luta? No fundo, as pessoas, a maior parte das pessoas, eu creio que a maior parte da população tem esta convicção, mas não obstante, preferem ficar em casa e no seu conforto e não vêm à rua pois, com numa reivindicar este direito para os não nascidos, para as crianças. Não lhe parece estranho que as pessoas fiquem no seu conforto quando estão em jogo coisas tão importantes? Sim, não se entende. O que é que acha que se pode fazer para mobilizar essas pessoas? Não sei. Vamos pensar nisso, não é? Eu estou aqui porque não sou a favor de homossexuais que adotarem crianças. Portanto, acho que há imensos casais que querem adotar crianças e as crianças têm que ter um pai e uma mãe. É isso que é natural, é lei natural da vida, é terem um pai e terem uma mãe. Não terem dois pais ou não terem duas mães. Portanto, se as pessoas que querem votar e são a favor disso, como dizia no artigo que eu li, então que ponham os filhos deles nas creches de homossexuais, nas ligas ou ilgas, ou lá o que é. Porquê é que não põem lá os filhos deles, não é? Se acham que é assim uma coisa tão boa e tão saudável. E, além disso, as crianças é que têm que ser defendidas, não são os homossexuais. Obrigado. Nada. Um dos inspiradores de tudo o que em Portugal se faz para a defesa das crianças, para a defesa da vida, para a defesa da família, e ele está aqui em nível pessoal, mas penso que também animicamente a representar associações, a Federação pela Vida, que estão também na raiz de tudo o que nós fazemos e que organizam aquilo que, se fosse ainda melhor organizado, com certeza teria aqui muito mais gente. Mas para o António Maria Pinheiro Torres, gostava de uma especial salva de palmas e um agradecimento especial. Então, sem abusar da vossa paciência, viemos cá para... Eu gostava de resumir num pequeno texto algumas das ideias que nos trazem. No dia 24 de julho, afinal já não, talvez em setembro, e apesar do caos económico e social à nossa volta, o Parlamento preparava-se para aprovar na especialidade, isto é, em definitivo, a coadoção gay de crianças. É a hora dos leigos. É esta chamada, repetida pela internet e também pela Rádio Nascença e enfim, por todos os circuitos pessoais que cada um de nós dispõe, eis-nos aqui. Eis a resposta que damos. Esta iniciativa, como já disse, dos leigos pela família, das veladas pela vida, da Comissão para o Fim de Vida e também de outras organizações que nos ajudaram. Nós estejamos hoje aqui também para ajudar, mas também para estarmos unidos e para levarmos para as nossas associações, as nossas casas, um apelo a que em setembro ou em outubro, quando o Parlamento se decidir finalmente para ficar na totalidade esta lei que nós contestamos, estejamos aqui não estes, mas 10 vezes, 100 vezes os que aqui estão hoje. Esta é uma responsabilidade de cada um de nós, ao voltarmos para casa, chamarmos mais, porque é evidente, quanto mais formos, mais forte será a nossa voz, maiores serão as chances de conseguirmos o que queremos, que é defender, de facto, aqueles que podem entender por si, que são as nossas crianças. Esta é uma vigília cívica com intervenções locais, com outros grupos, como já disse, unidos a nós, e nós sabemos que, no fundo, a crise que vivemos, a crise económica e financeira, não é, afinal, muito mais do que uma crise de valores. E é em nome de valores que aqui estamos. Não estamos aqui para responder à chamada de figuras muito conhecidas ou de famosos. Estamos aqui porque estamos unidos por valores comuns, valores partilhados, e valores em que acreditamos o suficiente para acharmos que são valores para verter nas leis e verter na nossa vivência coletiva. Não são valores para, enfim, repetirmos de uma forma mais ou menos mecânica em grupos de índole privada, onde nos reunimos para conversar ou para rezar ou para pensar. São valores para levar à vida prática de cada um de nós
e, na medida em que defendemos o bem comum, também para a vida da comunidade em que nascemos e onde queremos viver. Pela nossa parte, só para concluir, basta de ficarmos em casa enredados nas teias do nacional-conformismo ou do politicamente correto. Esta não é uma vigília contra ninguém, muito menos é uma vigília dita homofóbica. Esta é uma vigília... Bom, eu não sei o que é que se passa convosco, mas não há nenhum sítio em Lisboa, não há nenhum sítio em Portugal, não há nenhum sítio no mundo onde tem mais gosto de estar neste momento do que aqui. Olhando para a beleza que trazemos, olhando para a história, para a experiência que nós fazemos na nossa vida, nós percebemos que aqui não estamos apenas nós, está toda uma vida, toda uma comunidade, todo um país, milhares de pessoas que se identificam com as mesmas coisas que nos levaram hoje a estar aqui. Em relação a esta lei, esta é uma lei que é inútil e é uma lei enganosa. A lei, primeiro que tudo, é inútil. Não é por acaso que quem defende esta lei não foi capaz de apresentar um caso só de uma criança que tivesse sido retirada a um par homossexual por essa razão. Não é por acaso, não há. Porque no sistema jurídico português existem todas as soluções que são necessárias para que se possa tratar desses aspectos relativos à vida das crianças. E por isso esta lei é, primeiro que tudo, completamente inútil. E esta lei é também inútil para uma alegada discriminação. Porque esta lei, curiosamente, e para quem teve tempo para olhar para ela, percebe que esta lei, se fosse aprovada, ao introduzir a possibilidade da coadoção não apenas daqueles que fossem casados, como naqueles que vivessem na união de facto, introduzia na união de facto dos homossexuais uma possibilidade de adoção que não existe nos heterossexuais. Portanto, esta é uma lei que acaba por arruinar o próprio intento de combater essa alegada discriminação. E por isso, quer dizer, não se aprovam leis inúteis, nem se aprovam leis que sejam enganosas, porque, como vocês sabem, esta lei, o propósito que tem, e os seus proponentes anunciam na introdução ao texto da lei, é a adoção plena por pares homossexuais vivam em qualquer circunstância. Portanto, esta é uma lei que induz ao engano. E uma Assembleia da República que se respeite não pode aprovar leis que induzam ao engano. E, aliás, é também uma lei perigosa. É uma lei, isto é muito importante, que nós estamos aqui não apenas por nós, como disse o Luís, nós estamos aqui pelas crianças. Pelas crianças que nós não negamos que haja, por parte dos proponentes da lei, uma intenção boa, uma intenção de bem. Ninguém faz as coisas por uma maldade determinada, vou estraçalhar esta criança. Ninguém faz isso assim, quer dizer, não é assim que as coisas se passam. Não se passam com nenhum ser humano. Todo o ser humano tem um coração que é feito de desejos de bem, de beleza e de verdade. E isso também os move a eles. Mas objetivamente, quer eles percebam, quer não percebam, esta era uma lei que era danosa para as crianças. E uma Assembleia da República que se respeite não pode de maneira nenhuma aprovar uma lei que seja um atentado contra a dignidade humana, contra a integridade pessoal e contra o direito inviolável que cada criança tem à sua identidade. Depois, esta é uma lei perigosa. Esta é uma lei que tem muitos adjetivos. E esta lei é uma lei perigosa porque é uma fraude. Esta lei, se fosse aprovada, permitiria que pares de homossexuais que tivessem crianças consigo, seja em virtude da inseminação artificial, seja em virtude de uma adoção singular com a qual teriam conseguido enganar a Segurança Social, seja em virtude das barrigas de aluguer, conseguissem adotar estas crianças. Obteriam, através da lei, uma coisa que lhes é vedada até por uma lei do tempo do Partido Socialista. E, portanto, uma Assembleia da República que se respeite não pode aprovar leis que sejam perigosas. E, por fim, esta lei é uma lei antidemocrática. É uma lei antidemocrática porque coloca toda uma sociedade refém de uma minoria que aterroriza, que intimida todos aqueles que lhes são próximos com a ditadura do politicamente correto. E, portanto, isto não é admissível numa democracia. Quer dizer, não se pode haver leis que são aprovadas porque há quem berre mais alto do que os outros. As leis são aprovadas porque há uma razão, não porque haja quem seja capaz de berrar mais alto, como nós, aliás, até vemos neste momento. Por outro lado, é uma lei antidemocrática porque os partidos que a aprovaram não colocaram nos seus programas eleitorais a proposta desta lei. E aqueles que, nos partidos da maioria, usando uma alegada liberdade de voto, a votaram, também não têm direito a ter agido dessa maneira, porque as suas consciências não foram sufragadas nas eleições.
E é uma lei, por fim, também antidemocrática, porque uma lei que seja contra a dignidade humana é uma lei que abala as bases do Estado de Direito. E, portanto, meus caros amigos, nós estamos aqui para nos bater contra esta lei. É um tempo de parar com esta lei, parar com leis inúteis, parar com leis enganosas, parar com leis perigosas. E nós voltaremos aqui tantas vezes quantas aquelas que forem necessárias, com ruído de fundo, sem ruído de fundo, contam connosco todos os dias para defender a família, para defender a vida e para defender as crianças. Muito obrigado a todos por terem vindo. Viva a família! Viva! Viva! Ok, eu estava a exagerar. A coragem da Leonor é 2 vezes aquilo que eu disse antes. Ninguém é alguém sozinho. E, portanto, não é a Leonor, mas é gente que acredita que vida gera vida. E por isso estamos, não sou só eu sozinha, nada tinha acontecido. Por isso isto é errado. Temos que nos unir. E se mais nos estivéssemos unidos, mais gente estivéssemos nesta vertente da vida, tenho a certeza que isto estava mais adiantado, mais avançado, a clínica do aborto já tinha fechado. Precisamos mais gente que não tenha medo de testemunhar o Evangelho da vida, que não tenha medo de testemunhar o Evangelho da vida. Os católicos têm que sair da sacristia, têm que sair dos movimentos, irem para a rua. Como estamos aqui hoje, exatamente fazer, só a diferença é que durante o dia estão mulheres que têm um ser lá dentro e que vão matar esse ser. E é aí também é preciso estar lá gente, porque ainda hoje, aquelas que estiveram lá, ali em frente à clínica do aborto, sabemos que era preciso lá estar. Mulheres aflitas, mulheres que estavam desesperadas, precisavam só de uma mão e agradecer, que choraram ali, que beijaram a cruz que temos dentro da casa e que disseram-se à vida. Se nós estivéssemos lá, não por nós, mas porque há gente que está desesperada. É tão fácil hoje andar triste e desesperado. Por isso é preciso, de facto, gente com coragem, gente que acredite no Evangelho da vida, gente que acredite que a oração move montanhas e por isso que se salvam vidas. Mas é preciso gente que lá esteja. É preciso gente. Por isso, o meu apelo hoje é: hoje a criança, Portugal tem medo das crianças. Portugal tem medo das crianças. E por isso não há crianças. Porque Portugal tem medo. Os pais têm medo de acolher a criança. Os avós têm medo de acolher os netos. E por isso é preciso dizer a esta gente, tirar o medo dos medos. E é preciso ir para a rua, dizer a verdade liberta. E quando nós nos aproximamos de gente que está no fundo subjugada por este império monstruoso, por um sistema tremendo, nós, quando conseguimos furar com a oração de ter-se na mão, esta gente agradece-nos e chora connosco e as vidas salvam-se. Por isso, queridos amigos, precisamos mais gente com coragem, que acredite que a vida gera vida. A vida gera vida. Eu gostava de passar a palavra neste momento a um dos nossos bastiões de palavra, de pensamento e de ânimo. O professor César das Neves está aqui entre nós. Ora bem, meus amigos, a esta hora não é para dizer grandes discursos, mas queria só dizer 3 coisinhas. Primeiro, nós somos a manifestação, eles são a contra-manifestação. Nós marcamos a agenda, eles reagem à agenda. Este ponto é importante. Nós temos assunto, eles têm destruição do assunto. Portanto, é preciso perceber as coisas. E isto que é verdade da nossa posição,
também é verdade do Parlamento. Esse é o segundo ponto que vos queria dizer. De facto, as questões não se resolvem nas leis. Quando a lei for aprovada, porque provavelmente vai ser, o assunto deles acaba. O assunto das manifestações e o assunto do Parlamento acaba. Nós temos o problema das crianças, temos o problema das mulheres, temos o problema das famílias. E é aí que nós ganhamos. É verdade que se a lei fosse boa, as coisas eram mais fáceis. Mas nós já andamos nisto há 2000 anos e, portanto, já tivemos leis boas, péssimas, horríveis, estas até são razoáveis, tudo somado. Podíamos ter caído em épocas muito piores. A nossa luta não é jurídica. Nós também travamos a luta jurídica, porque estamos aqui a esta hora, num dia pouco conveniente, a gastar o nosso tempo. Também estamos na luta jurídica e vamos até ao fim. Eles provavelmente ganham, como aliás aconteceu tantas vezes ao longo destes 2000 anos. Mas a nossa luta de facto não é jurídica. A história que foi contada agora mesmo, quando ali à porta da clínica do aborto as pessoas se confrontam com a vida, com a realidade, com as pessoas. É aí que nós estamos a lutar. E finalmente a última coisa que eu gostaria de dizer é que nós vivemos numa sequência de derrotas sucessivas e esta até já é um bocadinho para lá do razoável, quer dizer, as graves são as do aborto, as graves são a dissolução do casamento, quer dizer, já estamos a tocar nos pormenores. Mas nós não estamos a lutar para agora. Quer dizer, provavelmente estas leis vão passar, é o mais provável. Porquê é que eu estou aqui esta noite? Quer dizer, se é para perder, para que é que vale a pena vir aqui? O ponto é que eles não estão a lutar contra nós, estão a lutar contra a natureza, estão a lutar contra a realidade, estão a lutar contra o mundo, é isso que eles estão a fazer. E a consequência disso é fatal. No final vão perder. Quer dizer, é evidente que dure 5 anos, 10 anos, 15 anos ou 500 anos, no final vão perder, porque contra a natureza tudo é vão. Portanto, eles vão perder, nós vamos ganhar. A única razão porque eu estou aqui esta noite é que quando nós ganharmos, quando isto finalmente voltar ao normal, e se calhar será mais rápido do que todos nós pensamos, é importante que as pessoas desse tempo, se calhar ainda seremos nós, se lembrem que nesta altura maluca havia pessoas razoáveis. Eu só quero mostrar ao futuro que não desesperem da raça humana, quer dizer, mesmo nesta altura de super loucura, havia gente que defendia o razoável. Estas questões têm que ser postas desta maneira. É simplesmente para defender, digamos, a confiança dos nossos filhos e dos nossos netos, que ainda vai haver, apesar das gerações serem poucas, cada vez mais pequenas, ainda vai haver. Quando nessa altura o bom senso triunfar, é importante que eles saibam que também nesta altura havia pessoas razoáveis. Portanto, vamos continuar com este esforço, veremos aqui provavelmente mais algumas vezes, até porque eles vão empurrando com a barriga, portanto, ainda não ficou resolvido desta vez, mas o nosso propósito, o nosso horizonte não pode ser este. O nosso horizonte não pode ser o Parlamento, o nosso horizonte não pode ser este período. O nosso horizonte é muito mais vasto que isso e havemos de cá estar, muitos ou poucos, não é relevante, no final ganhamos. Muito obrigado. Estou? Pode falar, por favor. Não se consegue. Dá mais agudos. Vamos fazer o seguinte, não se consegue reproduzir. Eu vou, como se fez tradução simultânea, repetir algumas ideias do professor Fernando Almeida, se é favor. Diga que eu vou repetir por microfone. Aqui de Braga, em frente à Câmara Municipal, estamos reunidos um grupo de pessoas de Braga e Guimarães. A nossa intenção é estarmos muito unidos, num abraço muito apertado, com todos vocês aí em frente ao Parlamento, todos nós. Muito obrigado. Ouviu esta?
Viva aí, família, ele ouviu. Muito obrigado. Viva Lisboa, diz ele. Ora bom, eu ia passar agora o microfone à Bárbara, alguém que veio dos Estados Unidos para Portugal e que nos vai dar também a sua perspectiva. Nasceu, santificado seja o vosso nome, venha o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nossa cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a nós que têm arrependido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito sois vós. Santa Maria, Mãe de Deus, de nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Sou americano, eu toco na Orquestra Gulbenkian Viola e sou a favor da vida do princípio até a morte natural. Também faço parte de Mãos Erguidas, Salvamos Vidas, com Leonor Castro, Ana Amaral, Sônia, Paula Moreira e muitos outros. E eu convido vocês, quando quiser, bem abaixo, ajudar-nos a salvar vidas na frente das clínicas dos Arcos. E outra coisa, os filhos precisam uma mãe e um pai. E isso não pode ser, nem nos Estados Unidos e nem em Portugal. Muito obrigada. Defendo as crianças porque acho que aquilo que se quer impor, o capricho de cada um, não é o direito dos outros. Um capricho é um capricho, não merece ser aprovado. Eu apetece-me. Uma criança não é um apetite, não é um desejo. O que nós sabemos fazer é rezar. O que nós devemos saber fazer é combater com um terço, com a nossa palavra, com a nossa presença, manifestar, não termos medo, não termos medo. Não é uma questão de homossexuais, não é uma questão de estarmos contra ninguém. Nós estamos a favor daquilo em que acreditamos. Nós estamos a favor daquilo que nós achamos que é o melhor para a família, para aquilo que são as crianças. Não se trata de estar contra ninguém, estamos a favor da família, a favor dos interesses das crianças, que ninguém me explica como é que vão ter duas mães, e se forem três, e se forem quatro, e em que circunstâncias, e quatro pais. Não é se o casal é homossexual, é duas mães, dois pais. Como se explica isto a alguém? Sejam os nossos filhos, sejam os filhos dos outros. E não podemos permitir que nos andem sempre a empurrar como se fôssemos todos uma cambada de ignorantes, como se fôssemos todos uns fanáticos, como se fôssemos todas pessoas fora do mundo. Nós estamos no mundo. Aquilo que nós defendemos não é nenhuma aberração. Aquilo em que nós acreditamos devemos sabê-lo exprimir e ter liberdade para o fazer. Eu sinto a minha liberdade limitada quando ouço e vejo aquilo. E isso eu também não gosto. Gosto de poder manifestar-me, gosto de poder estar aqui, poder rezar, poder defender aquilo que eu acredito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E queremos que alguém, daqui a muitos anos, pegue no bastão de comando e diga: eu estive lá e falei. E a coragem é uma das qualidades. Por isso, a causa é justa, coragem precisa. Olá, boa noite. Sou Vasco. Sou de Lisboa e sou pela família tradicional. Sou católico. Dá uma força imensa quando eu esteja aqui em cima, que eles gritem mais alto. Dá mesmo uma força imensa, porque senão eu não avançava para a frente. Senão nós não avançávamos para a frente. Quer dizer, ter sem mão. Eu não sei muito bem falar assim à frente de pessoas, peço imensa desculpa, estou um bocado nervoso. Mas a verdade é que, quer dizer, de ter sem mão, não há nada a temer, não é? E no fundo, quer dizer,
quando isto tudo, de facto, quando nós ganharmos, quer dizer, não a nós, Senhor, não a nós, mas a vós seja dada toda a glória, não é? E esta coisa é continuar a lutar. E no dia a dia, no trabalho, com os amigos, onde Nosso Senhor nos chama a estar, é aí que devemos dar testemunho. Está bem? Todos os dias, movimentos, casa, família. E sempre com um sorriso na cara. Está bem? Em setembro, outubro, quando for preciso, estaremos aqui cada um traz 10, estaremos muito mais, porque é verdade que a qualidade é conta, mas a quantidade também, e vamos ser muitos mais. E também queria relembrar que há petições a correr, há um caderno aí a correr, também gostava que fosse ouvido no final, e há uma One of Us para levar à Europa esta mensagem que aqui nos uniu, e há também um referendo Vida para a dignidade da vida humana da Conceição Morte Natural, para ser também pedido a este Parlamento um referendo antes do final da legislatura. Damos um susto nos últimos tempos, vamos ver se esta legislatura dura pelo menos mais um anito e se a gente consegue as 30 ou 30 e tal mil assinaturas que faltam, com a vossa ajuda. Se cada um se tornar um elemento ativo desta cadeia, nós vamos conseguir chegar lá, e a partir daí a palavra ao povo, porque também somos democratas, além de cristãos e de cidadãos, e acreditamos que o povo, na hora da verdade, desde que vem esclarecido, conseguirá dar a palavra certa e a resposta boa. Manuel Matias. Boa noite a todos. Eu estou aqui a título individual, estava para não falar, mas depois de assistir àquilo que acabei de assistir, não poderia dizer aquilo que vos vou dizer. Eu trabalho numa ONG, no Centro de Acolhimento Temporário de Menores em Risco, sei do que falo. Não falo com a teoria, falo com o dia a dia e com o coração. Em primeiro lugar, colocar a lei da coadoção ao mesmo nível da adoção é de uma desonestidade que não tem tamanho. Quando falamos de coadoção, estamos a falar de crianças que já têm uma família, quer seja concordemos com ela ou não. Agora, usarem as crianças que não têm família para lutas e outros interesses adultos é criminoso. Demonstra que as pessoas não estão pelo bem a lutar por estas causas. Depois, quero-vos dizer que em Portugal há 1000 crianças com medida de adoção e que ninguém as quer. Ninguém as quer porque não são crianças perfeitas, são crianças com deficiências, são crianças com problemas, e a nossa sociedade é uma sociedade egoísta, que vai pelo prazer e que só quer meninos de olhos azuis e que falem francês e que toquem piano. Por isso nós temos que nos tornar uma sociedade mais solidária, e nós cristãos temos que dar um exemplo. Depois quero-vos dizer que ninguém tem direito a ser pai, ninguém tem direito a ser mãe. Ser pai e ser mãe é uma possibilidade, porque a vida não está nas nossas mãos. As crianças é que têm direito a ter um pai, a ter uma mãe, a ter uma família. E isto que eu estou a dizer foram as conclusões de uma conferência internacional que foi tentada abafar, organizada por uma instituição pequenina que eu tenho a honra e o orgulho de presidir. Quero-vos dizer que essas conclusões foram entregues na Assembleia da República e foi entregue uma carta juntamente a dizer que o debate público não se faz nos gabinetes da Assembleia da República. O debate público faz onde estão as pessoas. E as pessoas estão nas igrejas, estão na rua, estão na sociedade, estão nas escolas, estão nas universidades, estão nas coletividades. Não estão no Parlamento e não são chamadas pelas cores e pelos interesses de alguns. Por isso, estou aqui para vos dizer que a vida das crianças é a maior riqueza de um povo. E nós, como portugueses, queremos ter futuro, temos que nos abrir às crianças, temos que nos abrir à vida. Obrigado. Dispenso ao nome pessoal, mas não queria terminar sem uma palavra de agradecimento às forças da ordem, à PSP, que aqui esteve a cumprir o seu dever e que merece todo o nosso respeito e admiração. Boa noite a todos, boa noite famílias!
Chamo-me Tomás, tenho 32 anos, estou casado há 6 anos, temos 4 filhos maravilhosos, mais uns tantos que Deus nos trouxer. O meu apelo é um apelo de bom senso. Bom senso, em primeiro lugar, aos senhores deputados. Não se podem esquecer que foram eleitos em representação de um povo que os elegeu na Assembleia da República. É inadmissível que neste tipo de votações relativas a questões fraturantes os senhores deputados não estejam presentes em massa na votação desses diplomas. É o mínimo que nós podemos exigir aos senhores deputados, é que estejam todos presentes para votarem em nome de quem os elegeu nestes assuntos que realmente nos interessam. Em segundo lugar, é um sentido de responsabilidade que cabe a cada um de nós. Muitos de nós já fomos confrontados com o chamado voto útil. Basta de voto útil. Temos que votar de acordo com as nossas convicções. É gente que tem princípios e que sabemos que vai defendê-los no dia em que sejam chamados a votar as leis que são estruturantes da nossa sociedade. Não podemos permitir que isso aconteça. E, em último lugar, é apenas dizer que esta é uma falsa questão que nos leva aqui hoje a manifestar. Aquilo que está aqui em causa é a adoção por casais homossexuais. Nós não podemos estar em mais desacordo. Não é por uma questão religiosa, é simplesmente uma questão civilizacional de bom senso. Isto não tem sentido nenhum. Nós temos que bater com o pé. Não podemos permitir que estas leis passem com questões técnicas que não têm valor nenhum. E, portanto, vamos continuar a nossa caminhada. Vamos continuar com o nosso dia-a-dia, honesto, feito de trabalho, feito de entrega amorosa aos nossos filhos, às nossas queridas famílias, porque família há só uma, é o pai, é a mãe e os seus filhos. Boa noite!